Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou médico clínico e geriatra. Fiz minha complementação depois da formação em distúrbios cognitivos e cuidados paliativos. Trabalho como colaborador no ambulatório de demência avançada e de continuidade lá no Hospital das Clínicas, da FMUSP, pelo serviço de geriatria. E aqui no grupo da ASA, 9 de julho, como médico socorrista na observação e na porta do pronto-socorro. Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre formas da gente fazer a avaliação das habilidades decisórias dos pacientes, em diversos contextos, mas sobretudo naqueles pacientes com alteração cognitiva, que são os pacientes onde a gente tem mais dificuldade em identificar se de fato existe algum problema na capacidade de tomada de decisão do paciente. Bom, só para dar um panorama geral da apresentação, inicialmente eu vou dar uma contextualizada no problema, né, que é a capacidade de tomada de decisão e autonomia do paciente, falar um pouquinho sobre quais são as bases, os fundamentos teóricos para avaliação da habilidade decisória do paciente, quais são os instrumentos que a gente tem disponíveis na literatura, tanto no campo de pesquisa quanto na prática clínica, para avaliar melhor a capacidade de tomada de decisão, de agora em diante é identificada ao longo da apresentação com essa sigla CTD, e como proceder diante de uma incapacidade decisória. Toda vez que a gente fala sobre esse assunto, o principal autor que vem, assim, que aparece na maior parte dos papers, dos artigos, é o professor Paul Applebaum, tá? Que ele é diretor do Departamento de Bioética da Universidade de Columbia, em Nova York, e ele é o autor que tem mais publicações a respeito disso, e eu vou usar como guia um artigo de revisão que já é relativamente antigo, né? Um artigo de 2007, mas porque ele é bastante didático e ele percorre os vários problemas teóricos, né, e bioéticos desse aspecto da autonomia e da capacidade de decisão, tá? Ele faz referência a outros artigos, vou trazer também algumas outras referências ao longo da apresentação, mas fica com uma sugestão de leitura, um excelente artigo de revisão, não sistemática, né, uma revisão qualitativa, mas bastante interessante de ser estudada. Como vários artigos do New England, nesse artigo ele começa a problematização da autonomia e capacidade de decisão com uma vinheta clínica. Então eu vou ilustrar aqui, depois a gente vai trazer um desfecho para esse caso à luz de tudo que a gente for discutir nos próximos minutos. Então ele traz aqui o caso clínico de uma mulher, ali na 8ª década de vida, com diabetes, uma doença arterial obstrutiva periférica, que é admitida no departamento de emergência, uma lesão ulcerosa na região da planta do pé esquerdo, já gangrenando, né? E após avaliação pelo cirurgião do serviço, foi recomendada a amputação da perna afetada, né, para controle de foco infeccioso, né, e para que essa paciente pudesse ter uma condição de sobrevida, né, mas a paciente recusa o procedimento de amputação, e ela justifica que já viveu o suficiente e que deseja morrer com todas as partes do seu corpo. O médico, né, que conhece a paciente há 15 anos, quer dizer, a paciente não é uma desconhecida para ele, está bem preocupado com o fato dela estar cada vez mais confusa no último ano e que agora ela parece estar deprimida. Isso gera um certo receio de que ela não tenha uma competência, uma capacidade de decisão plena nesse momento para tomar uma decisão tão grave, né, como essa de não ser amputada e colocar a própria vida em risco. Então, a problemática, né, que o artigo traz é como que esse médico deve determinar, como ele pode determinar se a decisão dessa paciente é uma decisão competente, né, afinada com os valores biográficos dessa paciente, né, e com as convicções dela. Bom, só para entender, quando a gente fala de autonomia e capacidade de decisão, muito disso vem daquele velho instrumento que a gente usa, né, diariamente nos hospitais, né, principalmente quem trabalha com procedimento cirúrgico, que é o consentimento informado, né? No ambiente de pesquisa, a gente tem o termo de consentimento livre e esclarecido, e o consentimento informado, para que ele seja válido do ponto de vista bioético, ele precisa ter
ele precisa estar escorado em 3 coisas fundamentais. Esse paciente ele tem que ter acesso irrestrito à informação, né? Então, esse paciente ele não pode não conhecer na plenitude todas as consequências da sua decisão, os planos terapêuticos, né, o plano de cuidados e planos alternativos. Esse paciente ele tem que ter preservado o voluntarismo, e a gente já vai discutir mais adiante o que isso significa, e ele tem que ter competência ou capacidade, tá? A gente costuma reservar o termo competência ou capacidade, eles são sinônimos. É que na área jurídica, a gente costuma usar o termo paciente, o indivíduo como competente, enquanto que, quando o julgamento é mais clínico, a gente tende a usar o termo capacidade, mas eles podem ser usados como sinônimos, tá? É preciso ter um equilíbrio. Qual que é o grande problema da autonomia e da capacidade de decisão? É que a gente está sempre se equilibrando entre 2 pilares da bioética. Então, daqueles 4 pilares, não maleficência, beneficência, autonomia e justiça, a gente está sempre se equilibrando entre respeito à autonomia do paciente e a não maleficência, ou seja, trocando em miúdos, a gente está tentando proteger o paciente de uma decisão ruim para ele, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que testar a capacidade decisória de um indivíduo não é uma atribuição exclusiva do sistema judiciário, né? Porque a gente muitas vezes tende a pensar nesse problema como um problema a ser judicializado. Mas se a gente for depender do sistema judiciário para tomar essas decisões, a gente perde um tempo da nossa intervenção proposta e faz parte, né? Acho que assim é uma coisa que é pouco ventilada assim na graduação, na pós-graduação, mesmo na pós-graduação de clínica, eu não tive a oportunidade de debater esse tema tão a fundo. Então, eu acho que é bem interessante que a gente tenha pelo menos um conhecimento superficial sobre as bases teóricas dessa avaliação. Só para entender um pouquinho também mais o problema, né, o próprio artigo ele faz menção a outros papers, né, e só para a gente ter uma noção, chega a 1/4 as solicitações de interconsulta para a psiquiatria para pacientes hospitalizados que envolvem questões sobre essa avaliação da capacidade de tomada de decisão. Isso normalmente vem no contexto de recusa de tratamento, né? E quase metade dos pacientes hospitalizados não apresentavam capacidade para consentir com tratamento. Isso, quando foi feito um estudo observacional, para avaliar a prevalência da incapacidade mental em pacientes internados numa enfermaria, num estudo um estudo maior ali do Lancet, tá? E os principais grupos afetados desses 48% são principalmente pacientes com doenças mentais e moléstias infecciosas. E aí fica uma coisa curiosa, né? Porque a gente tende a pensar no paciente psiquiátrico, óbvio, mas também no paciente com doença cerebrovascular, com uma doença neurológica incapacitante, mas parece que isso ser mais prevalente até em populações mais vulneráveis, como aqueles pacientes em enfermarias de moléstias infecciosas, né? E apenas 25% desses pacientes foram identificados como incapazes, e talvez esse seja o dado mais preocupante, né? Não é nem pelo número de pacientes incapazes, mas pela falta da sensibilidade da acurácia diagnóstica para identificar a incapacidade decisória. E entre as populações também mais afetadas, a gente não pode deixar de citar a doença de Alzheimer e outras demências, com mais da metade dos pacientes com um quadro leve a moderado, e praticamente assim aqui é um ponto em conteste na literatura que todos os pacientes com demência grave realmente têm sua capacidade decisória comprometida, tá? Dos transtornos psiquiátricos é preciso a gente ter um cuidado, tá? Porque normalmente nos pacientes com esquizofrenia, que são normalmente aqueles pacientes lembrados como pacientes incapazes para tomar uma decisão, né, afinada com as próprias convicções, cerca de 50% dos pacientes hospitalizados têm essa capacidade reduzida. Então, normalmente aquele paciente que está na vigência de um quadro psicótico, hospitalizado, né, com produção psicótica grave, tá? Então, normalmente esse é o paciente. Mas alguém que a gente tende a não pensar muito é o paciente deprimido. E 20 a 25% dos pacientes que requerem hospitalização, né, eles têm, de fato, a habilidade decisória comprometida. Isso porque eles têm uma tendência a subestimar os benefícios da intervenção e hiperestimar os riscos dessa intervenção proposta, tá? E o principal fator clínico que se correlacionou com essa incapacidade foi a perda do insight, ou algo que a gente costuma chamar
de anosognosia, né? A incapacidade de identificar a própria condição de adoecido, né? Aquele indivíduo que acha que está normal ou que não se considera tão doente quanto a gente consegue observar na nossa avaliação objetiva. Ops, deu uma falhada aqui. Pronto, aí. E ainda falando sobre populações mais afetadas, né, a gente também deve citar os pacientes num contexto pós-AVC, pacientes com transtorno afetivo bipolar, e aí, semelhante à esquizofrenia, normalmente aqueles pacientes que têm um TAB tipo 1, com produção psicótica, normalmente aqueles que já estão hospitalizados, mas lembrar que um quadro de humor, isoladamente, um quadro como, por exemplo, um quadro de mania, ele pode afetar bastante a capacidade decisória, né? Esse indivíduo, ele tem vamos dizer assim, algo relacionado ao transtorno do controle de impulso, tende a ser um indivíduo que assume mais riscos, né? Pacientes que já estão institucionalizados, pacientes internados em UTI e, óbvio, aqueles pacientes que têm algum distúrbio da atenção, como pacientes em delírio, tá? Aqui eu coloquei a título de ilustração, só o Rei Lear, né? Peraí, só um pouquinho. Que é uma obra de Shakespeare, né, onde o que é retratado é um rei, né, que está no final da sua vida e ele se vê diante da necessidade de dividir o seu reino entre suas três filhas. E das três, uma delas é genuinamente assim dedicada ao pai, e as outras estão querendo realmente só se aproveitar da loucura, da insanidade do pai, né? E essa é uma curiosidade histórica. Hoje se acredita que talvez o rei Lear sofresse de demência por corpos de Levi, tá? Porque tinha um relato bastante frequente na obra do Shakespeare, né, de alucinações visuais bem estruturadas, era um paciente mais com disfunção executiva do que amnéstico, então, quer dizer, essa é uma problemática que já está entre nós há muito tempo, e normalmente isso é bem discutido dentro do campo dos distúrbios cognitivos. E falando um pouquinho sobre o que é esse consentimento informado, para a gente considerar que esse indivíduo está realmente diante de um consentimento informado, primeiro, é óbvio que ele precisa ter toda a informação, aquele acesso discricionário e restrito a toda e qualquer informação do seu tratamento, tem que ter a capacidade de tomada de decisão preservada e ele precisa ter voluntarismo. Então, comentando um pouquinho sobre esses dois itens de baixo, fazer algumas reflexões sobre o que de fato é esse voluntarismo, né? Pela definição, é a capacidade que o indivíduo tem de decidir sem coerção e em consonância com a própria biografia de forma autêntica. Então, se esse indivíduo está pressionado por familiares a tomar uma decisão, ou pelo próprio médico, ou algum outro profissional da equipe de saúde, ele já não tem mais o voluntarismo, né? Esse indivíduo está decidindo com medo, né? Ele não está na melhor condição de decidir. Então, a gente já considera essa decisão como uma decisão contaminada aí por essa coerção, né? Isso tem que corresponder à própria biografia do indivíduo, né? O que ele acredita. Então, a gente tem que tentar medir o sujeito com a régua dele, né? Pode ser uma decisão com a qual eu não concordo, mas a gente não está protegendo pacientes de decisões erradas do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista dele mesmo. Então, a questão aqui é chegar no cerne do que é mais autêntico, que é mais dele mesmo, né? E existem limites para o voluntarismo, né? Não existe a ideia do voluntarismo irrestrito. Então, qual que é, por exemplo, um limite ao voluntarismo? Aqui no Brasil, a morte medicamente assistida, o suicídio assistido, a eutanásia não são permitidos por lei, né? E não há nada dentro do Código de Ética Médica e vamos dizer assim, das resoluções do CFM que permita você assistir o suicídio de um paciente, ainda que ele apresente excelentes razões para que isso seja realizado, você concorde, o paciente concorde e esteja afinado com a biografia dele, né? Então, o limite costuma ser a lei e o código de ética, né? E os pacientes com alterações executivas e menor controle de impulsos, como aqueles pacientes em hipomania, mania, eles podem responder de forma involuntária a estímulos externos. Então, eles têm uma tendência à ecopraxia, ecolalia. Então, são pacientes que tendem a repetir, se apoiar muito no outro para tomar as próprias decisões. Esses pacientes, a grande maioria, são aqueles pacientes com comprometimento cognitivo vascular, demência com corpos de Levy, como a gente falou do Rei Lear ali, e pacientes, em geral, com alguma encefalopatia metabólica, por delírio, deficiência de B12, hipotireoidismo descompensado, enfim.
encefalopatias infecciosas, tá? E pacientes com apatia, eles podem parecer concordar com a intervenção. E aí é uma coisa interessante que, em geral, a capacidade decisória ela é bem questionada no momento da recusa, mas quando o paciente, vamos dizer assim, quando o paciente aceita passivamente o tratamento, a gente tem uma tendência a fazer vista grossa, né? Fazer um overlook de fato, assumir que aquele paciente está na capacidade de decisão dele, né? Só porque as coisas são mais fáceis quando o paciente topa, né? Uma intervenção que a gente considera ainda proporcional. E lembrar que a demência ela cursa ao longo do tempo com uma erosão do que a gente chama de self, né, de a identidade própria. Então ela vai afetando em algum momento o voluntarismo, né, porque esse indivíduo ele vai perdendo o contato com traços biográficos que são muito consolidados, muito marcados, embora isso normalmente aconteça numa fase mais avançada. E aqui, o Appelbaum, ele deixa 4 critérios, né, 4 fundamentos principais para a gente ter na nossa cabeça quando está avaliando se aquele indivíduo está tomando uma decisão que é genuína, que é autêntica, né, e se ele tem a capacidade decisória preservada, tá? Os 4 que ele fala são o seguinte: a gente precisa ter condição de comunicar uma escolha, né, comunicar aquilo que a gente quer, então tem que ser bem claro, o paciente tem que ser bem claro ao te explicar a decisão final dele. Não pode ficar dúvida, não pode ser uma coisa incoerente, uma coisa meio desorganizada no pensamento. Esse indivíduo ele tem que ser capaz de compreender as informações relevantes, né? Então ele tem que pensar, ele tem que saber, de fato, realizar quais são os pontos fundamentais sobre a sua doença, o motivo do tratamento, os riscos e os benefícios envolvidos, tá? Ele tem que, a partir dessa compreensão, fazer um julgamento da situação e das consequências. Então, ele tem que saber para a rota A que a consequência é A, para a rota B a consequência é B, né? E, por último, ele tem que fazer um sopesamento, né? Um reasoning, que eles falam, né? O raciocínio, que é uma comparação entre as escolhas, né? Então, comparar as opções terapêuticas, levando em consideração as consequências naturais de cada escolha, que seria, vamos dizer assim, uma elaboração maior do passo 3, e isso requer normalmente uma capacidade de integrar informações e a mais específica das habilidades, das subhabilidades para a habilidade decisória por si só. Tá? Então, o indivíduo ele tem que ter com essas 4 características preservadas, né? Ser capaz de comunicar, compreender, julgar a situação e fazer um raciocínio em cima das escolhas possíveis. A capacidade de tomada de decisão, ela normalmente ela é dicotômica. O indivíduo ele é capaz ou incapaz, não existe parcialmente capaz. Só que, mesmo diante dessa simplificação, a gente tem que lembrar que ela normalmente é dicotômica para um espectro específico de habilidades. Então, não necessariamente para todos os espectros. Então, pode ser razoável discutir com esse indivíduo se vale a pena tomar um anticoagulante, um antiagregante ou um remédio para pressão, mas talvez ele não seja capaz de tomar a decisão sobre dialisar ou não dialisar. Então, isso acho que é muito parecido com as conversas, os fluxos de comunicação e abordagem de comunicação no paliativos, né? Nada está engessado, está misturado tudo numa mesma gaveta, numa mesma caixinha. A capacidade de tomada de decisão ela pode mudar ao longo do tempo. Então, esse indivíduo pode melhorar a cognição dele, ele pode mudar o estado de humor dele, né? Ele pode sair de uma condição de hipomania, de um transtorno, de um episódio depressivo, tá? Então, não é uma coisa estanque, fixa, né? E o modelo de escala móvel, que é o que os americanos normalmente chamam de sliding scale, é o mais aceito. O que esse modelo propõe? Quanto maior o risco envolvido naquela decisão, mais criteriosa, mais rigorosa deve ser a nossa avaliação da capacidade de tomada de decisão. Então, quando eu estou falando se esse indivíduo vai tomar ou não uma losartana, eu sou um pouco mais permissivo, complacente em relação a, ao julgamento da capacidade de decisão desse indivíduo. Agora, eu preciso ter absoluta certeza quando os stakes são, né, stakes are high, né, quando é aquela que eles falam, né, que os riscos envolvidos são muito grandes, né, e aí eu preciso de fato ter melhor noção, uma noção mais detalhada da autonomia desse indivíduo. E, em geral, a capacidade de tomada de decisão ela parte apenas do paciente, mas pode haver um processo de decisão apoiada, né, baseado aí numa decisão compartilhada entre paciente, médico e familiar. Então, a gente pode, de alguma forma,
auxiliá-lo, né? Quer dizer, principalmente se existe algum comprometimento cognitivo nessa trajetória de decisão. Tá? E só pessoas no limite inferior da curva da capacidade são consideradas incapazes. Ou seja, aqui é o seguinte, na dúvida, presuma que esse indivíduo ele é capaz de decidir. Leve a sério as suas escolhas, o que ele manifesta, o que ele explicita, porque é mais grave a gente desrespeitar a vontade de alguém do que a gente, vamos dizer assim, instituir uma medida, né, para aquele indivíduo que já não é mais capaz de decidir, tá? É muito grave a gente poder estar passando por cima de uma decisão só porque a gente achou que aquele indivíduo não era capaz, né? Então é uma regra que eles colocam, isso em geral funciona bastante na seara jurídica, tá? É mais ou menos como inocente até que se prove o contrário, capaz até que se prove o contrário, e aquele indivíduo realmente só aqueles que estão dentro da curva, né, de incapacidade, né, o limite inferior dessa curva, que devem ser considerados como incapazes, de fato, para a gente tomar nossas decisões com base nessa característica. E existe algum teste cognitivo, existe alguma correlação entre pontuação de minimento e capacidade de tomada de decisão? Então, até existe, tá? O desempenho no mini estado do exame mental, ele pode ter uma correlação com a capacidade de tomada de decisão, segundo alguns trabalhos, tá? Normalmente, essas conclusões elas derivam de estudos observacionais, tá? Então, não são assim, estudos de intervenção, cegados, né? Quer dizer, tem a sua falha metodológica, mas, de uma maneira geral, aqueles indivíduos que têm um score de minimento abaixo de 19, em geral, são indivíduos com grande probabilidade de ter sua capacidade de tomada de decisão comprometida. E aqueles indivíduos com scores entre 23 e 26, normalmente têm a sua capacidade de tomada de decisão preservada, tá? Esse foi um estudo interessante que ele fez, ele propôs uma premissa bastante peculiar. Ele pegou pacientes com doença de Alzheimer em várias fases e ele avaliou a habilidade desses pacientes de decidirem se vão tomar as medicações para o Alzheimer delas, tá? Então, que é uma coisa que a gente aceita passivamente, esse paciente ele precisa de uma donepezila, de uma memantina, se ele tem uma demência moderada de Alzheimer, bom, será que você pensou em perguntar para o paciente se ele concorda com isso, né? Então, a intervenção foi justamente essa, né? A intervenção não, né? Mas a exposição foi justamente essa. E nesse estudo, ele avaliou que 48 pacientes com demência leve, a moderada e 102 cuidadores aparentados de pacientes com demência leve a grave, eles foram avaliados nesse contexto e 40% desses indivíduos, eles preservavam a capacidade de tomada de decisão. Então, óbvio que a maioria continua tendo sua capacidade comprometida, mas 40% é uma fração bem expressiva desses pacientes, né? E a perda do insight, né, justamente vamos dizer assim, a própria incapacidade de reconhecer a sua incapacidade, se correlacionou mais com a perda da competência em todos os domínios, tá? Naqueles 4 que a gente lista, né, que o APBOM propõe. E numa análise de sensibilidade, é justamente aqueles cortes de minimento que a gente comentou no slide anterior. Um minimento menor que 19 ou maior que 23 mostrou maior capacidade de discriminar indivíduos como competentes ou não competentes. E de outras ferramentas, assim, até tem a maior dessas revisões sistemáticas foi essa, que foi realizada em estudos, né, foram publicados na década de 80, 90, início dos anos 2000. Ela identificou 15 instrumentos, né, de rastreio para capacidade decisória e chegou à conclusão de que não há nenhum gold standard, né? Os mais utilizados são esse CCTI e o MACAT-T, que eu vou comentar um pouquinho para frente, mas eles são principalmente utilizados no campo da pesquisa, tá? Mas a gente vai comentar que eles são scores que não são muito práticos, né, para utilização. Existiu depois uma outra revisão sistemática mais recente, que avaliou estudos publicados até 2016 e que também não encontrou novos instrumentos para a população de idosos com demência. Então, o MacArthur CAT-T, né, o MAC-CAT-T, é o instrumento mais utilizado e mais validado entre os diversos grupos, tá?
só para a gente ter uma noção, né, do quão não prático é esse instrumento, ele, na verdade, ele é uma entrevista semi-estruturada, tá? E ela é individualizada para a situação do paciente. E ela é feita normalmente em 3 passos, né? Então, dura cerca de 1 hora a aplicação dessa ferramenta. E normalmente o profissional ele vai atrás dos registros médicos, faz uma análise da condição de saúde do paciente e a criação de um texto explicativo. Então, por exemplo, a paciente tem uma demência pós-AVC, tem uma insuficiência cardíaca, fragilidade, é um caidor, é um paciente que já fez um subdural no passado, é anticoagulado, enfim, com multicomplexidade. Cria literalmente uma historinha. Aplica essa entrevista que é semi-estruturada e atribui depois uma nota. Tá? Isso é uma coisa bem subjetiva, mais a impressão do avaliador. Tá? E aí isso vai chegar a um resultado numérico, né? A gente vai conseguir quantificar, mas não existe um corte na literatura para dizer que esse indivíduo é incapaz com base naquele número ou capaz com base naquele número. Tá? Essa pontuação, né, que é essa atribuição da nota, na verdade a nota ela segue critérios ali da entrevista semi-estruturada e ela vai se dividir mais ou menos exatamente naqueles 4 princípios que a gente tinha comentado anteriormente: compreensão, o julgamento, o raciocínio e a expressão de escolha. Tá? E aí, como a maior parte dos scores com entrevista semi-estruturada é um score pesado, né? Então, cada um desses itens tem um peso específico, né? Por exemplo, da compreensão e do raciocínio, que são os mais sensíveis para detectar a capacidade de tomada de decisão, valem mais. E a principal desvantagem é custo, tempo, né? Custo porque, como movimento, você precisa de autorização, normalmente existem até custos relacionados ao desembaraço alfandegário desse instrumento quando você vai importar e tal. Então, assim, não é uma coisa fácil de aplicar. O acesso ao material é bem restrito e o tempo para aplicar é uma característica bem ruim, né? Aqui vamos dizer assim, é um resumo de como a gente deve abordar, numa entrevista com o paciente, aqueles 4 fundamentos teóricos, né? Então, a capacidade de comunicação de uma escolha ou expressão clara de um desejo. Então, aqui ele coloca algumas abordagens sugeridas, perguntas que você pode fazer. Você decidiu seguir o tratamento que o médico propôs? Você pode me dizer com as suas palavras o que você decidiu? O que tornou essa decisão tão difícil, né? Se você percebe que esse paciente está angustiado. E aí é interessante porque no estudo, né, no artigo do Appelbaum, ele faz alguns comentários. Então, por exemplo, pacientes que ficam mudando muito na escolha da opção terapêutica, normalmente por questões psiquiátricas ou doenças neurológicas, isso pode indicar uma incapacidade. Aí, passando para o item da compreensão das informações relevantes, né? Então, a capacidade que esse indivíduo ele consegue explicar com as próprias palavras a nossa impressão. Então, aqui ele não está comunicando uma escolha, ele está espelhando a nossa comunicação. Então, me diga com as suas palavras o que o médico lhe falou sobre o problema de saúde, o tratamento, os riscos e os benefícios, que são as principais coisas, né? Então, o paciente ele tem que entender a natureza da condição. Ele tem uma doença ameaçadora à vida, é um problema que é facilmente reversível. Não, ele não é facilmente reversível, mas você tem uma boa condição de funcionalidade, robustez para passar por essa intervenção e sobreviver sem sequela. O propósito desse tratamento, os riscos e benefícios, né? E os riscos de não seguir o tratamento, né? Quer dizer, o cenário da não intervenção, como seria. Depois, indo para o julgamento, né, é o tal do insight e as consequências. E aqui vai ser muito claro aqueles indivíduos que não têm uma noção da gravidade da própria doença, né? Então, você perguntar, assim, perguntas mais abertas, o que você acredita que há de errado com a sua saúde, né? O que você precisa de tratamento? Você acha que precisa de tratamento? O tratamento pode te trazer consequências? O que te faz acreditar que essas consequências virão? O que você crê que aconteça se você não seguir esse tratamento, né? Então, você tem noção que o não tratamento é uma rota de sofrimento também, né? Acho que saiu aqui de novo. Ai, voltou, acho que o projetor está falhando, mas acho que em casa vocês estão conseguindo acompanhar pelos slides, né, também. Então, aqui também existe um entendimento jurídico, né, que a perda do insight sobre a própria doença torna as decisões inválidas. O paciente está partindo ele está indo o ponto de partida errado, né, partindo de uma premissa errada de que ele está bem. Então, negação, ideias, aqui entra muito o aspecto da psicose, né? Então, ideias delirantes, né? Delírio
ruína, de culpa, de doença, são fatores mais implicados com o comprometimento dessa habilidade. E, por fim, o raciocínio, que é a ponderação. Então, como que você decidiu? Entendi o que você o que você decidiu, você me explicou, você explicou o que eu te expliquei, você falou exatamente quais seriam as consequências de fazer ou não fazer, mas me diz como é que foi esse processo decisório? O que que você pôs na balança? Como a sua balança funcionou? Como você decidiu aceitar ou rejeitar o tratamento proposto e o que torna essa a melhor opção. Mas fale a melhor opção para você, não para mim. Eu não quero que você tente me convencer aqui. Então, o foco deve estar só no processo decisório e não simplesmente na escolha em si. Então, eu tenho que enxergar que o caminho que essa pessoa fez é um caminho lógico, um caminho que está de acordo com os valores dela, né? Então, aqui é o seguinte, ele coloca até como a gente tem que respeitar o direito do outro a decisões ruins, tá? Para a gente. Então, se a gente não concorda com aquela decisão, porque a gente considera que aquilo é inaceitável para a gente, essa é a parte em que a gente vai mais se descolar emocionalmente do indivíduo. Então, a gente tem que saber reconhecer que essa é uma escolha dele, não é uma escolha nossa, que o que está te fazendo sofrer é que você está projetando, né? Então, e aqui você tem que estar muito ciente de o que é seu e o que é do outro, na hora de bater o martelo e falar, olha, não, parece ter uma coerência interna bastante grande isso que ele está me dizendo. E por que refletir sobre isso, né? Então, um pouquinho mais, né? Existe alguns estudos que mostram uma baixíssima correlação entre observadores quando aplicado um julgamento clínico não estruturado. Então, quando eu simplesmente pego alguém na rua e falo assim, olha, você acha que essa pessoa é capaz de decidir sobre a própria saúde? Você acha que ele tem capacidade de tomada de decisão preservada? A gente vê que são capas baixíssimos, né? Quer dizer, coisas irrisórias. E existe um aumento da correlação quando a gente aplica aqueles 4 critérios de Appelbaum, né? Então, indo de um capa ali de praticamente 0,5, tá? Teve um estudo que fez uma avaliação de pacientes internados numa enfermaria de clínica médica, tá? E desses 302 pacientes, 143 claramente não eram competentes. E olha que interessante, eram incapazes para decidir quase 48% e entre os entrevistados. Tá? Quando a gente fazia a comparação da avaliação do médico assistente com o avaliador, o investigador, a correlação era 0,3. Vamos fazer o seguinte, talvez o médico avaliador ele esteja com algum vínculo emocional, ele está muito ligado para poder fazer essa avaliação de forma mais imparcial, mais neutra, né, mais fria. E vamos comparar com um familiar, mais ou menos parecido, né? E quando a gente coloca o capa entre avaliadores, isso já subia para 0,76, quando a gente já fazia a aplicação de um questionário mais estruturado. Não precisaria ser necessariamente uma MacArthur, né? Mas, assim, pelo menos a própria noção desses 4 critérios já aumenta a correlação entre observadores. E a avaliação da capacidade de tomada de decisão, ela tende a ser realizada quando da recusa e não quando diante da aceitação do tratamento. Isso é bem interessante. A gente tende a não questionar pacientes que aceitam, né? Então, existe esse fenômeno do overlook, que eu já tinha comentado anteriormente, e isso tem possíveis consequências legais e profissionais, né? Eu posso estar passando por cima de um valor do paciente só por entender, com base na minha convicção, os meus valores pessoais, emocionais, religiosos, que aquilo é o certo para o paciente. E duvidar da capacidade de tomada de decisão também gera consequências éticas, legais e práticas, tá? É óbvio que, como eu falei, a gente sempre coloca aquele indivíduo como capaz até prova em contrário. E a avaliação da capacidade de tomada de decisão, ela é pouco difundida, como eu falei, é algo que não é muito ensinado nas escolas médicas, em profissionais médicos e não médicos. Eu vejo pouco essa discussão acontecendo e acho fico muito agradecido de ter sido chamado e ter sido acolhido para falar sobre esse tema, que acho que ele perpassa todos os ambientes de atendimento ao paciente. Voltando então ao caso clínico, só para a gente saber qual que foi o desfecho do caso. Então, só lembrando, uma mulher que recusava uma amputação que era necessária para garantir a própria sobrevivência, e o médico que a conhecia há muito tempo se preocupava com o fato dela estar mais confusa no último ano
e de fato dela, de repente, não estar realmente capaz de decidir por questões de depressão, alterações cognitivas. Então, essa paciente, olha, colocando aqueles 4 critérios, ela consegue comunicar claramente a sua decisão, né? Não é uma coisa que fica indo e voltando, tem uma consistência, tem lógica no discurso dela. Ela entende todos os aspectos da sua condição atual, ela não menospreza o risco da não amputação. Ela sabe que ela tem uma doença ameaçadora à vida e que a não intervenção vai colocar ela numa rota direta, né, em direção à terminalidade. Ela compreende as consequências de não seguir o tratamento proposto, inclusive a possibilidade de morrer. Ela entende que ela pode morrer por continuar com a própria perna, e ela consegue pesar riscos e benefícios de cada uma das opções disponíveis, e ela pode, assim, ser considerada capaz de decidir. Então, ela pode pensar que, olha, existe um risco de eu falecer também tirando a minha própria perna, e isso é inaceitável para mim. Então, eu prefiro nem passar por esse risco e, por questões pessoais, acreditar que pode acontecer um milagre, mas eu estou preparada para morrer se isso for uma consequência mais provável do que a melhora, né? Então, ela, dada a natureza da escolha, que é uma natureza de vida ou morte, né? Então não é uma decisão qualquer, é recomendável que, mesmo ela tendo todos esses critérios, uma avaliação estruturada da competência, talvez com aquela ferramenta do MacArthur, que é uma ferramenta que vai demandar custo, vai demandar tempo, além de uma avaliação psiquiátrica para ver se essa paciente de fato tem um transtorno de humor, um transtorno depressivo muito descompensado, né, que compromete a capacidade decisória dela, mesmo levando em conta que quadros demenciais e depressivos leves não afastam a possibilidade de capacidade de tomada de decisão. Então, não é porque é um indivíduo demenciado, ela pode ter uma demência leve e pode ter sintomas depressivos associados à demência, e ela pode estar completamente capaz de decidir. Então, a gente precisa de uma avaliação multi-especialidades, né, com um psiquiatra, um neurologista, um geriatra que seja mais afeito a fazer uma avaliação cognitiva, e justamente porque aqui os riscos são muito altos, né? Então, nessa situação, realmente a gente tem que botar a bola no chão, sentar, conversar com a paciente, com a família, ver como ela está nos últimos meses, e não dá para a gente bater o martelo de imediato e falar que ela é capaz ou incapaz de decidir, embora nos pareça que ela seja capaz aqui. Acho que é isso que tinha para falar. Sobrou um tempinho aí para discussão, para dúvida. Fico à vontade aqui para responder vocês aí que estão à distância. Você que está aqui em presencial também me acompanhando. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer perguntar? Quer dividir alguma angústia aí, alguma história que gerou essa aflição a respeito da capacidade de decisão do paciente? Bom, gente, acho que eu vou então dar como encerrada aqui para a gente poder, né, almoçar aqui. Agradeço mais uma vez, né, o pessoal das iniciativas ali de educação aqui da DASA, do Hospital 9 de Julho, a doutora Cláudia Benoche, chefe do pronto-socorro, pela oportunidade de falar mais uma vez para vocês. E até uma próxima. Tchau, tchau.